Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast É Simples Assim, Toninho. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre saúde do trabalho, falar também sobre a política regional aqui de Guarulhos. E o nosso convidado é o Nelson dos Químicos, Nelson Agostinho Oliveira, mais conhecido como Nelson dos Químicos. É dirigente sindical, atuou como conselheiro da saúde aqui na cidade de Guarulhos, ocupou por algumas vezes cargos de secretaria, tem aí uma passagem e uma experiência política na cidade e também há muitos anos cuida do Departamento de Saúde do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, o Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos. Me acompanha nessa conversa também o Lino. O Lino, ele é assessor sindical, ele é palestrante, ele é professor e tem também um conhecimento enorme na área de saúde e prevenção de acidentes. Então, a conversa hoje vai ser bem afiada. Nelson, bem-vindo. Bom dia, Toninho. É um prazer muito grande estar aqui para fazer esse debate. Uma voz meio ruim, gripado, né? Mas estamos aqui. Final, né? O Lino aí, um grande amigo, assessor nosso aí. Obrigado, Nelson. Estamos aqui à disposição. Lino. Bom dia, Toninho. Bom dia, Nelson. Meu amigo de longas datas. E falar desse assunto é algo que fico com vontade aqui de participar. Falando sobre essa questão do trabalho, da saúde do trabalhador, é algo que eu sempre fico muito à vontade. Tenho uma vida junto com o Nelson aí. Falo de uma vida porque já fazem uns 25 anos, mais ou menos, que a gente vem tratando dessa questão específica da saúde do trabalhador. E eu acho que aí você vai fazer uma conexão esplêndida, que é a questão da saúde do trabalhador com a política, com a aplicabilidade dela na política pública dentro do município de Guarulhos e tal. Então, eu acho que é um assunto muito propício para ser tratado com o Nelson aqui nesse momento. Bem, você vê que nós temos dois dinossauros aí da área da saúde, da segurança. São pessoas que têm qualificação, têm experiência, têm vivência. Não é uma experiência só acadêmica, não é uma experiência só por preencher uma função, a experiência de vivência real, dia a dia, nesse departamento. E Nelson, já começou aí, como que você iniciou nesse departamento? Por que exatamente esse departamento de saúde e segurança e meio ambiente relacionado ao trabalhador? Toninho, bom dia, Toninho, bom dia para quem está nos assistindo. Eu sou funcionário da Carina, eu tenho aí meus 39 anos de Carina, e bem no começo que eu entrei na Carina veio aquela vontade de defender o trabalhador na área de saúde, segurança e meio ambiente. Naquela época, Lino, você pega naquela época dos anos 80, não tem essa gama de lei que nós temos hoje, que defende a questão da saúde do trabalhador, que são as NR, né? Você pega NR5, NR4, que fala do técnico de segurança. Na época nem tinha técnico de segurança, era inspetor de segurança. Era uma pessoa que treinava lá na área de segurança, ele cuidava da parte de segurança e cuidava dos cachorros da empresa, né? Que era muito comum naquela época, cada empresa você tem um cachorro lá, um Rottweiler lá para o ladrão não entrar, né? E aí veio vários debates, né, Lindo? O cachorro trazia doença, transmitia um monte de coisa para o trabalhador, e foi, cada dia que passa foi se ampliando. Aí eu virei cipeiro. Naquela época também, a lei, o Ministério do Trabalho, era uma coisa, espero que volta agora com toda a força a defender a saúde, né? Era muito acidente do trabalho. As máquinas não tinham aqueles equipamentos. Mas foi por isso que você chamou atenção? Foi ver alguns colegas sofrendo acidente, ver a precariedade da situação? Muito. Isso te levou a abraçar esse departamento, a entrar no movimento? Primeiro já me levou a ser sindicalista, né? Que eu precisava de um mandato de sindical para representar a categoria, para mim defender o trabalhador. Primeiro peguei a CIPA, depois virei dirigente sindical. Aí veio o Gostinho, era uma empresa que começou com 20 funcionários, hoje tem 1.500 funcionários. Imagina naquela época como é que era a saúde do trabalhador. Acho que o Lino
lembra, não existia debate de saúde do trabalhador. O cara perdia o dedo, você ia lá, catava o dedo do cara, enrolava no papel, tirava a massa. O povo estava mais preocupado com o produto do que com a própria segurança do trabalhador. Aí veio essa vontade. Aí fui crescendo dentro do movimento sindical, aí substituiu o Severino e o João Pedro, e estou aí na área até hoje, debatendo a saúde e segurança. E espero que, com esse novo governo, que é um governo voltado ao trabalho, que venha dar mais suporte aí à área de saúde e segurança, como o Ministério do Trabalho, como a Fundacentro. Acabou com a Fundacentro, né, Lino? Quantos debates nós fazíamos dentro da Fundacentro? Fizemos vários estudos. A Fundacentro é um instituto de pesquisa para pesquisar doenças relacionadas ao trabalho. Ligado ao Ministério do Trabalho, é uma autarquia do governo federal. Teve uma época que nós fizemos um debate lá para... dentro da área do setor farmacêutico. Às vezes o cara que toma um remédio, ele não sabe que aquele trabalhador, para fabricar aquele remédio, ele acabou adquirindo uma doença. Quer perder os anticorpos. Os efeitos colaterais daquele remédio. Dá um exemplo. Às vezes tem cara que está na linha de produção, ele pega uma contaminação, do lado de uma amoxicilina, ele pega uma gripe, igual eu estou gripado. Em vez dele tomar uma dose de amoxicilina, ele tem que tomar 3, 4 doses, porque o organismo dele está contaminado. Cara, são muitas coisas. Tem uma doença aí, Lino, dentro do setor plástico, na área da fabricação de plástico, que é a dermatose, né? Ela não é considerada doença do trabalho. Porque você pega lá 1000 trabalhadores, 2, 3 vai desenvolver aquela doença. Chama a tal da suscitabilidade, né? Sei lá. Aí adquire, aí não é encarado como doença do trabalho. E tem outras doenças que nós debatemos para virar doença do trabalho, que seria a infecção urinária, dentro do setor farmacêutico. Que muito trabalhador fica trancafiado dentro de uma sala, às vezes ele não é que a empresa proíba ele fazer sua necessidade. O caixa de supermercado também. Aí ele fica segurando, acaba desenvolvendo uma doença de infecção urinária. Então a ação ela é bem ampla. Bem ampla, Nós bem ampla. Nós aqui outro dia, Lino, falamos sobre a questão de identificar um possível dirigente sindical, né? O Nelson disse que começou aí porque ele observou essa questão aí. Exemplo claro do que nós ele observou aí uma questão de saúde e tal, ali segurança do trabalho, e assim ele acabou, não é isso mesmo, Nelson? Sim. Acabou se tornando sindicalista, como sindicalista se tornou aí um responsável pelo departamento de saúde e segurança do trabalho. Não cortando o Lino, na minha época, para ser sindicalista, Lino, eu estou aí com 30 anos de sindicalista, era aquele sindicalista mesmo. Você era escolhido pela diretoria do sindicato, porque você tinha um trabalho dentro do chão de fábrica. Mas eu não entendi. E aí, como assim era aquele sindicalismo? Que hoje eu vejo muita gente querendo ser sindicalista, porque eles acham que ser sindicalista é maravilhoso, é coisa boa, tem um poder aquisitivo bem. O cara não é mais sindicalista porque tem ideologia, porque tem no DNA. O cara quer ser sindicalista, mas se dá bem. E não é assim. Sindicalista não tem moleza, não. E sindicalista se dá bem? Muitos trabalhadores acham. Muita gente acha. Lino, Sindicalista é um trabalhador, igual qualquer outro. Como qualquer outro. Então, dentro dessa visão aí, com certeza existem maiores demandas nessa área de prevenção da saúde. E quais são essas maiores demandas hoje? Olha, o Nelson ele fez uma questão histórica e muito boa, que eu quero aqui ser redundante a ele, né? Pode. Porque desde que o trabalhador se organizou, né, que ele migra aí da primeira para a segunda revolução industrial e que ele começa a ir para a indústria, uma das bandeiras de luta do trabalhador sempre foi a questão da saúde e segurança, né? Então o trabalhador sempre morreu trabalhando, veio morrendo. O Nelson fez um corte aqui na década de 80, as normas regulamentadoras são de 78, né? Então justamente porque havia uma demanda internacional para que o Brasil tomasse providência contra os acidentes de trabalho, né? Isso veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, mas mesmo assim, aí chegando no que você falou, Toninho, o acidente de trabalho continua sendo uma coisa absurda no Brasil, né? Existe uma máxima que diz o seguinte: se cair um Boeing hoje,
com 250 pessoas, vai ser um alarme, vai se ficar repetindo durante meses o Boeing que caiu com 200. Manchete de jornal, noticiário da noite é isso. Cai um Boeing, no mínimo, todo mês de trabalhadores que morrem trabalhando. 250, 300 trabalhadores. Esse é o número de trabalhadores que morrem. Oficial morre. E aí... Isso mês... Olha, mas eu quero alertá-lo aqui contra uma coisa. Existe algo muito mais grave acontecendo. Porque, na verdade, isso é um número subnotificado. Né? Por exemplo, esse número não detecta servidores públicos, policiais, militares, por exemplo, que morrem trabalhando. Você pega, por exemplo, uma coisa, eu fiz uma discussão, Nelson, interessante esses dias com motoristas de aplicativo. Fui participar de um evento de partido e veio um motorista de aplicativo. Qual partido, mesmo? Do Partido Solidariedade, participar de uma discussão do partido, e tinha lá uns motoristas de aplicativo olhando para minha cara e falei, pô, mas esse pleito que estão fazendo em Brasília para ter regulação de trabalho de aplicativo é absurdo, porque a gente vai ganhar menos. Quer dizer, esse cara ele não consegue enxergar que eles estão sofrendo acidentes de trabalho, estão morrendo e deixando as famílias deles desamparadas, porque não tem regulação. Então precisa de um cara que nem o Nelson, que é um sindicalista, um agente público, que comece a entrar também e olhar essa coisa do acidente do trabalho, da saúde do trabalhador, ampliando, porque hoje não é só o mercado formal, há uma informalidade enorme morrendo em ambientes de trabalho, e essas pessoas não estão tendo nenhum tipo de amparo. Então a coisa é muito mais grave. Lino, eu posso só te dar uns dados aí, Lino e Toninho? O que está acontecendo hoje? Só que mudou o sistema, né? Hoje um trabalhador trabalha numa empresa, ele se acidenta, ele não vai para a UPA, para o PA. Porque, por lei, o PA, a UPA do município, eles têm que informar a rede, né? Aí cai na rede. E agora, modificou a lei, não tem como a empresa hoje querer esconder o acidente de trabalho, levar tipo no Carlos Chagas, porque é um hospital particular. Hoje os hospitais particulares são obrigados a notificar por causa do E-Social e vai dar todas as informações que aquela empresa tem alguém perdendo dedo, perdendo mão, se acidentando. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Primeiro, mesmo ele tendo convênio, mesmo ele não tendo convênio, ele levava no hospital particular para poder esconder os dados para então, assim, não ser contabilidade. O hospital particular ele é obrigado a dar essa informação. É por causa do E-Social. Vamos dizer, existe o chamado evento do E-Social, né, que é o agregador de informações do trabalhador do governo federal. Então, os eventos de saúde do trabalhador, todos eles aconteceram automaticamente, até a rescisão, enfim. O hospital é obrigado a informar. Ele é obrigado a informar. E aí eu insisto assim, nós temos um grande número de trabalhadores na informalidade e um grande número de trabalhadores que estão se transformando em pseudo-empresários, que são chamados PJs, MEI. Esse cara já não está mais nesse processo. Esse cara tá muitas vezes dentro de uma empresa, mas sem ter o mesmo tipo de amparo. E eu acho que, aí eu vou insistir na figura do Nelson, porque ele é uma pessoa importante num processo como esse, aí eu insisto na figura do sindicalista como um agente público, um agente de transformação da sociedade, que a gente precisa, nessa questão da saúde do trabalhador, ainda lançar um olhar mais amplo sobre esse processo. E que bom, Nelson, que nós estamos agora com um novo governo, onde essas coisas voltaram a ser discutidas. Então já existem municípios como Campinas, por exemplo, aqui, Campinas, Jundiaí, que estão fazendo movimentos para retomada de superintendências regionais do trabalho, para retornar com fiscalizações, reforçar essa questão do olhar do Ministério do Trabalho sobre o acidente, e naturalmente apoiado pelas entidades sindicais, que sempre foram importantíssimas nesse processo. Então, que bom que agora nós estamos num momento em que realmente é importantíssimo se retomar essas discussões, o reforço das normas regulamentadoras, nem reforço, é o cumprimento das normas regulamentadoras realmente, porque o Nelson sabe bem disso. Se você pegar só a questão de doença mental,
que é gerada hoje no ambiente de trabalho por causa de assédio, todos esses fatores são questões que têm um número elevadíssimo de afastamentos do ambiente de trabalho e que às vezes a própria sociedade tem dificuldade de entender que isso é um acidente de trabalho. Olino, falando de doença mental, tem um caso curioso. Hoje existe a lei de cota. As empresas são obrigadas a contratar mudou o nome, necessidade especial? Pessoas com deficiência. Deficiência. Muitas empresas querem contratar o surdo e o mudo. Só que eles não treinam o encarregado, a linha de produção, o RH. Aí pega o cara e joga lá. Porque esse camarada, ele não para falar de Palmeiras, de Corinthians, no debate, Lula, Bolsonaro e tal, ele só produz. E está acontecendo aí um grande estudo que essas pessoas, além de ser o surdo e mudo, está levando a ter uma doença psicológica, uma doença de cabeça. Porque que ele fica ali sem falar com ninguém. Você imagina. O cara não escuta, não fala, sem interagir. Você pega empresa grande que tem bastante pessoas mudo e surdo, eles acabam se interagindo entre eles. Esse é um caso que já chegou para você? Já chegou, já chegou. Porque além de surdo, o mundo está levando uma doença psicológica. O sindicato é inerte, ou seja, o sindicato é como a justiça, ele precisa que alguém venha até ele para poder dizer o que está acontecendo lá, ou o sindicato também é um agente fiscalizador? Ele também vai atrás, procura saber, procura entender, de tempo em tempo faz ali alguma forma de conversar com um, com o outro, para saber como que está sendo ali o ambiente de trabalho. E a relação com os cipeiros, como que funciona isso? Tony, ele é ou não é um agente? O sindicato ele é um agente fiscalizador. Ele não tem poder de multar, de fazer nada, né? Você pega uma reclamação como essa, eu como conselheiro, eu não sou conselheiro, eu vou... Não está conselheiro no momento? Não estou. Acabou o mandato? Acabou o mandato. Vou me candidatar para tentar ajudar a cidade. Aí você pega um assunto desse e leva dentro da saúde, dentro do conselho, para discutir. Aí tem o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, coisa que o trabalhador não sabe. Quem criou esse centro foi nós do sindicato, o vereador Jonas Dias. O que é o centro? O centro trabalha em conjunto com a vigilância sanitária. Aí você pega o Centro de Referência do Trabalhador, a vigilância sanitária, que tem poder de fiscalização, de multar, notificar. Aí você vai debater junto os casos que estão acontecendo. Aí, esse é o trabalho do verdadeiro sindicato, que seria colher o que está acontecendo dentro da empresa e agir preventivamente. E aí promove. Isso é um papel importante. Né? Hoje a gente está meio distante dos cipeiros, né? Mas eu acho que nós precisamos fazer esse trabalho. Não tenho dúvida. Aproximar dos cipeiros, conversar. Eu me lembro de alguns encontros de cipeiros que tiveram, não foram poucos, e todos eles com uma boa cooperação. Eu não lembro de nenhum encontro cipeiro com menos de 50, 60, 70, sempre foi muito mais que isso. A pandemia acabou também dando uma quebra importante em algumas ações perenes de sindicatos como dos químicos de Guarulhos, aí liderado pelo Nelson nessa parte, porque até então você tinha uma ação perene de contatos, de trazer o trabalhador, e vamos dizer assim, e essa questão da pandemia permeada por uma política, que era uma política que desvalorizou esse processo, ela cria uma cisão, uma quebra muito grande. Então, agora, para retomar esse processo, há uma necessidade de uma adequação de linguagem, para falar com esse grupo de trabalhadores e com a própria empresa, porque é importantíssimo entender que o sindicato, nesse momento, ele age como alguém que está ajudando a empresa, porque o custo do acidente de trabalho é sempre um custo muito alto, né? E tem outro fato novo, que você, que é o nosso palestrante, o assédio, né? Que agora está fazendo parte da CIPA, né? CIPA mais A. CIPA mais A. E é um debate que a gente está aí. Como chegar dentro das empresas, que hoje tem muitas mulheres que são assediadas dentro das empresas. É mais uma tarefa para nós aí do movimento sindical. A questão não é só mulheres. Porque o assédio não é só sexual e também não é só mulheres. Não, tem o moral. O moral que é o... Que sofrem... porque é o seguinte... Assédio sexual pode vir tanto do homem para a mulher como da mulher para o homem.
Mas o homem nunca vai denunciar. Ah, mas independente de denunciar, não existe. E deveria denunciar. Não, e deveria denunciar. E deveria denunciar. É importante. Porque não é o fato do cara ser homem que ele é obrigado a responder estímulo. Agora eu vou entrar numa polêmica aqui. Não tem a Lei Maria da Penha? Você já viu um homem na delegacia dizer que apanhou da mulher? Mas deveria. Nenhum vai. Não deveria. A lei é postura. Não fica em cima do muro. Não está falando de não estamos desviando do assunto, estamos dentro. Isso é como a hipossuficiência do trabalhador, né? Então, o trabalhador ele é enxergado sempre como um lado mais fraco. E a mulher, de fato, quando você compara a força física da mulher, quando o homem, via de regra, os casos de violência acontecem justamente por uma questão da força física do homem contra a mulher. O homem é o assediador. O homem é o assediador via de regra, a gente tem que ter isso. Há casos contrários, mas nada que represente o que há com o homem. E é importante dizer que nesse caso da CIPA com assédio, isso nasce da Lei 14.457, agora de 2022, que trata de um programa de inclusão de mulheres no mercado de trabalho, porque os principais casos de assédios sexuais e de mais casos de assédios, ele ocorre contra a mulher. Então, hoje, por exemplo, o governo Lula está ratificando a lei da questão do salário igual para mulheres e homens, né? Faz parte da convenção dos químicos. Já faz parte da convenção de algumas categorias e agora se transformou de fato numa lei federal. É importante dizer que lançar este olhar sobre a questão do assédio é algo importante, porque muitas pessoas estão assediando as outras sem nem mesmo entender que estão assediando. Então é um processo educativo onde o sindicato, onde o dirigente como o Nelson exerce um papel importante do ponto de vista de levar essa informação tanto para o trabalhador como para a empresa. Então está lá a obrigação de canal de denúncia, a obrigação de qualificar as CIPAs de uma forma diferente, e vai ter com certeza um papel importante do sindicato em fiscalizar dentro da medida do seu possível, porque o sindicato ele é um agente de representação coletiva, então acaba tendo esse papel de ir às empresas e falar: opa, você não está treinando essa CIPA do jeito certo. Então é realmente recriar um espaço importantíssimo de política, e é uma política pública, é uma política que ela sai de dentro da empresa e vai para a sociedade. Então é um papel muito, muito importante de mostrar a presença da entidade, do dirigente, e que evita algo que, via de regra, dentro da política nacional, é algo que fica na invisibilidade. As pessoas não enxergam acidente de trabalho. Esses dias um rapaz perdeu o braço lá em Santos, numa base química. Aí isso vai, porque causou um impacto muito grande, vai para a mídia e tal, mas essa mídia ela não alcança. Quando vai, né? Quando vai. Essa foi, né? Então, porque é uma empresa que, por exemplo, mandou lá se não me engano, da Holanda, uma comissão aqui para o Brasil, uma comissão com a presença obrigatória do sindicato dentro dessa comissão, para estudar o porquê aconteceu o acidente com aquela pessoa. Mas isso não é regra, né? Nelson, políticas públicas e saúde, o departamento de saúde anda de mãos dadas? O Lino deu alguns exemplos aqui, mas eu quero saber de você. Eu vou falar pelo sindicato dos químicos, né? E tem outros sindicatos aí que atuam. Como é que funciona? Todos os sindicatos, através da central, ele tem uma cadeira, já um assento dentro dos conselhos, Conselho Municipal de Saúde, que qual nós temos um conselho, que criamos um fórum de saúde, que todo primeiro sábado do mês a gente se reúne dentro do sindicato para poder debater a questão da saúde pública de Guarulhos. Agora mesmo eu levantei um caso aqui nos bastidores, com o Lino, Reginaldo, você, sobre uma doença que se chama ELA, que é uma doença que ninguém conhece. Só conhece quem passou por ela ou alguém da família tem um caso parecido com esse. Hoje a segurança pública, a saúde pública dentro do movimento sindical tem que haver um debate. Existem os conselhos municipais, os conselhos nacional, que é o João Scaboli que participa, né? O sindicato tem um papel importante muito grande. Na federação? Na federação. O sindicato tem um papel importante muito grande dentro da sociedade.
Porque hoje, Lino, às vezes o trabalhador só procura o sindicato quando ele se sente... É igual a polícia. Você só procura a polícia quando você é arrombado, quando alguém fez algo para você. A mesma coisa é o sindicato. O cara vai lá nos procurar, foi mandado embora, já assinou a rescisão, tem uma doença lá que é incurável, tipo a Dort, várias outras doenças. São doenças que você vai levar pro resto da vida. Aí ele chega até o sindicato. Aí acaba colocando a gente numa situação meio difícil. Você tem que entrar com processo contra a empresa, tem que recolocar esse camarada dentro da indústria. Ele já criou aquele clima ruim, que ele saiu de dentro da empresa e ele não quer voltar mais. O papel do sindicato hoje é debater a saúde do trabalhador, é debater a saúde pública. Outro dia, Lino, eu estava em Rio Claro, me ligaram, uma pessoa acabou sendo acidentada aqui em Guarulhos por um acidente de moto e estava indo no hospital, no HMU. Você vê que o conselho tem força. Aí o conselho entra, liga para a gerência do hospital. Acabamos a transferência desse camarada para o Hospital Geral, que tem todo um amparo de trauma, né? É isso aí. E o sindicato está aí para debater as situações e nós precisamos aí de mais sindicalista que venha fazer parte do conselho. De vez em quando eu cobro. Sindicalista não é só entregar jornal e ir para a porta de fábrica debater. Sindicalista tem que debater a questão da cidade. No buraco, do hospital. Então vai além da saúde. Vai além da saúde. O sindicalista ele tem que entender que ele já é um representante. Ele é uma pessoa eleito pelo trabalhador. Ele já tem um mandato. A diferença do vereador é que o vereador vota. O vereador é um parlamentar. Mas o sindicalista já é uma pessoa pública com mandato. Eu acho que todo sindicalista tem que botar isso na sua cabeça. Eu só complementaria essa sua fala com uma coisa que eu já conversei com o Toninho, mas eu vou ficar falando isso todas as vezes. O sindicalista, ele é igual a um vereador, é igual a um deputado, igual a um senador, porque ele faz lei. O trabalhador precisa entender que a lei que regra o trabalho dele, inclusive reiterando questões que fazemos mais lei do que o vereador do trabalho. É isso aí, Nelson, perfeitamente. É feita dentro dos sindicatos, sindicato de trabalhadores com sindicato patronal, sindicato de trabalhadores direto com a empresa quando a demanda é uma demanda dirigida ao sindicato do trabalhador. Ele tem este poder constitucional e legal de ir a uma empresa e firmar uma lei entre o sindicato e a empresa, e qualquer juiz tem que reconhecer a lei firmada pelo sindicato. Então, assim, é importantíssimo quando a gente diz que a gente... Não, eu estou aqui me incluindo junto nesse pacote. Nós temos o poder de fazer a lei, cara. Tem. Então, é importante que as pessoas saibam isso, é importante que nós passemos a contar, porque tem gente que não compreende isso, viu, Toninho? Então, a gente precisa contar para as pessoas que o Nelson faz lei. E ele em benefício ao trabalhador, em que o trabalhador pode buscá-lo, inclusive para falar assim, ó, tá faltando o asfalto na minha rua. E o Nelson, como um agente público que tem fé pública para assinar a lei, pode ir sim e montar um documento e apresentar na Câmara de Vereadores e falar, ó, precisa colocar asfalto nessa rua aqui, e sou eu, Nelson, precisa pegar diretor do sindicato que estou fazendo essa solicitação. Ir lá e cobrar como um agente fazedor de... Eu estou cobrando eu tenho muitos amigos deputados federais, né? Que o Lula criou a profissão do bombeiro civil. Criou a lei está lá. Só que ele não criou a obrigação da empresa a contratar o bombeiro civil. E eu estou debatendo junto ao Alencar para a gente criar uma lei da União, empresa grau de risco 3, acima de 100 funcionários, é obrigado a ter um bombeiro civil. Nós vamos debater essa lei. É uma lei da União. Só o Alencar que está conversando ou tem outro deputado que esteja conversando também? Eu já passei para vários deputados. Hoje é o Alencar que está conversando? O Alencar que se interessou. Já passei para o Paulinho, já passei para um monte de deputado. Não se interessar. Às vezes tem deputado que não é do meio, ele não quer debater. Não compreende. Não compreende. Porque o bombeiro civil,
ele faz parte do corpo técnico de segurança, de engenheiro, de enfermeiro, sabe? Ele vai ajudar na prevenção do dia a dia. Porque se o cara desmaia lá... Nos incêndios da Nelson, que pega fogo em empresa aqui... Não incêndia. Você pega esses grandes condomínios aí, não tem um bombeiro civil. O dia do meu condomínio, o cara teve um ataque lá, o cara da portaria, ele não sabe como se reagir na hora do ataque epilético, como lidar com a situação. O bombeiro civil sabe. E aí a gente está com essa discussão, com esse debate. Linda, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez nós do sindicato fazemos mais lei do que vereador. Eu tenho dúvida disso. Porque vereador fica debatendo lei lá o dia inteiro. Depois só debate, não faz nada. Ele não debate o cumprimento. Tem uma lei que o nosso vereador Chicão dos Metalúrgicos criou. Tem uma lei aqui municipal. A pessoa acima de 80 anos, ele chegar no posto de saúde, ele tem que ser atendido imediato. Ele não tem que ficar lá esperando. A idade dele, tem uma lei que o Chicão criou. Ele tem que chegar lá e falar, tem uma lei municipal assim, 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 não vou pegar fila não. Chama a polícia, mostra a lei e faz cumprir. Só que infelizmente a nossa nação brasileira, ele é um pouco desinformada. Por que é? Se você entrar no Google aí, no celular, você vai ver a lei. Vamos dizer assim, né, Nelson? A gente tem que partir aqui do nosso lado assim, eles não sabem que precisam. Então nós temos que contar para eles, porque eles não sabem o que precisam. E aí, cabe a nós. Então cabe a nós fazer aproveitar esse espaço aqui criado pelo Toninho, para toda segunda-feira vir aqui discutir política, discutir sindicalismo e contar para as pessoas. O que de importante é feito dentro dessas instituições e o poder que essas instituições têm de poder chegar à população. Nós temos poder de criar lei e tem o poder de fiscalizar aquela lei que vai contra o munícipe. Vou te dar aqui a lei a lei do resíduo lá que estava querendo cobrar. Se não fosse nós... Taxa de lixo, se não fosse nós do movimento sindical, nós da sociedade brasileira, o povo estava pagando mais uma taxa de lixo, taxa de energia, taxa disso, taxa daquilo. Nós do movimento sindical, quando vê que ou a Câmara Estadual, ou Federal, ou Municipal vai fazer algo que vai contra você, a gente se reúne e vamos lá bater panela, né, Lina? Perfeitamente, é isso mesmo. E é isso. Então, o sindicalismo está aqui para lutar pelas pessoas. É isso que é importante. Nelson, o trabalhador tem que denunciar. Chegou na empresa, a empresa não está agindo corretamente com a segurança, está colocando em risco a vida dele, ele tem que denunciar. Ele pode também se negar a executar alguma função, uma vez que aquilo coloca em risco a integridade física dele? Pode ter o risco grave iminente. O cipeiro tem direito de chegar lá e parar a máquina. O trabalhador tem direito de recusar, mas você sabe que o trabalhador é um ser fraco nesse meio aí, que se ele se recusar, ele vai ser mandado embora, né? E por isso que tem o cipeiro. O cipeiro tem estabilidade, mandato de estabilidade. Então mas tem que denunciar. Liga para o sindicato, denuncia, conta o que está acontecendo direitinho. Não precisa dar o nome, não precisa falar. É anônimo. Canal de denúncia, né? É anônimo? É anônimo. Tem lá o canal. Só denunciar. Mas hoje nós temos o tal do trabalhador da geração Z, ele prefere ir embora e partir para o outro lado do que denunciar. Agora saindo um pouco do assunto, mas nem tanto, vamos ficar ali quase que ali na esquininha do assunto. Você tem uma noção de percentual dos trabalhadores que não são da geração Z em relação aos que são da geração Z hoje no mercado de trabalho no setor químico? Você tem uma noção de alguma empresa? Não precisa ser geral. Fala, Toninho, hoje nós temos, sei lá, tantos por cento, é essa molecada que está aí que pisou no calo dele, não precisa nem pisar. Deu a intenção de que vai pisar no calo, ele já cai fora, vai embora, vai tocar a vida de outra forma. Eu vou falar pelo setor químico, eu acho que hoje 80%. Porque o setor químico é um setor mais qualificado, né? É um setor que exige mais um nível técnico, um nível de segundo grau. É diferente do setor de metalúrgica, né? Que você, não discriminando, mas é um setor mais braçal, né? Você pega, não é qualquer trabalhador que entra num axê, que entra numa indústria
farmacêutica, na indústria química. Vou botar aí uns 70%, né, Lino? Sim, com certeza. São de 27 anos para cá. Esse nível de trabalhador, inclusive, Lino, nós estávamos fazendo um debate outro dia com o Silvan. O que é que nós, sindicalistas, precisamos fazer para atrair esse tipo de trabalhador? Isso é uma boa discussão. Aliás, uma discussão necessária. Extremamente necessária. Aliás, passa pela linguagem. Né? Nós conversávamos sobre isso em uma outra oportunidade, que a linguagem não pode mais ser aquela linguagem arcaica. E quando eu falo arcaica, eu falo sem ser pejorativo, eu falo porque é arcaica mesmo. Então, até aquela expressão, eu vou só vai cair matando esse menino, companheiro, não sei o quê, essas coisas já não cabem mais. Não faz parte do linguajar dessa geração. Aliás, afasta. Quando você usa a linguagem companheiro, os caras já pensam que nós somos esquerda, que nós somos extremistas. Até o próprio presidente da República hoje já se refere às pessoas mais como meus amigos, minhas amigas. Né? Então, porque você vai modelando a forma como você fala o ambiente que você está. Né? Então, realmente, você precisa criar uma fala universalizada. É natural que existe uma questão mundial, né? Não é no Brasil, mas no mundo organizado de se ter repelência às instituições representativas. Se você vai para a Finlândia, você tem 95% dos trabalhadores. Eu estava conversando com o Silvan outro dia, foi Silvan? Nem tanto, né? Foi Silvan, o termômetro, dá uma olhada na colônia de férias e dá uma olhada no clube de campo. Você vai ver o nível de público. São públicos da nossa idade. A juventude não quer ir para a colônia de férias. Eles querem alugar lá uma casa lá, 20, 30 jovens lá e ratear entre eles e fazer um barulho deles, né? O clube de campo é a mesma coisa. Eles querem alugar uma casa que tem piscina e tal. Nós precisamos, Lino. Como fazer para atrair esse povo? É verdade. Porque até os 15 anos eles acompanham os pais. 12, 13. Já era. Bem, estamos caminhando para o final. Mas foi rápido assim, A conversa quando é boa, ela eu falei que eu queria falar, A conversa quando é boa, ela é assim mesmo, Nelson. Quando a conversa é maçante, ela é chata, não traz nada, ela demora, é morosa, lenta. Quando a conversa é boa, é assim. Você piscou o olho e já foi. Marcar assim, já E o diretor do programa, ele fica me cutucando, entendeu? Tô em horário. Ó, passou 45 minutos. Eu tô tentando falar com o diretor, me ajuda para aumentar isso aí para 45 minutos, de meia hora para 45, uma hora. Mas o diretor está implacável, não quer. Sabe como é que de repente você falando, esse horário da Globo, de repente você falando, o diretor pega e me coloca mais 15 minutos de programa aí. Toninho, eu estou à disposição para debater aí a saúde do trabalhador, a cidade, o município. Quiser fazer a leitura política da cidade. Você é candidato, Nelson? Sou pré-candidato. Pré-candidato a prefeito? A vereador. Prefeito não? Vereador? Quem sabe, né? Outro dia eu estava nos programas, aí o povo falava, Nelson, sai é prefeito. Quem sabe? Não é? Já não temos o futuro prefeito de Guarulhos aí, já. Pois é. Já nasceu. Eu só quero ser candidato vereador por uma coisa. Para mim fazer a diferença dentro daquela Câmara. Porque às vezes eu vou naquela Câmara Municipal, desanima. O pessoal não debate nada de interesse da cidade. Só picuinha. Eu acho que o vereador tem que debater o... infelizmente isso não é só regional. Esse dia eu falei, se eu fosse um prefeito, não é só municipal. Se eu fosse prefeito, eu ia federal, mesma coisa. Fazer um programa aqui para a gente ter um metrô municipal. Porque Guarulhos é maior do que a capital de Recife, de qualquer outra capital. Por que nós não podemos ter um metrô só nosso aqui? Sair dos Pimenta, Bom Sucesso, interligando aqui Praça 8, Vila Galvão, e parando aqui no centro. Guarulhos tem dinheiro para isso, cara. O censo do IBGE já mostra Guarulhos. É quase 10 bi de arrecadação. Hoje ninguém anda na cidade. Eu falei outro dia para um candidato, eu falei, cara, tem que fazer proposta ousada, a cidade precisa andar. Faz transporte sobre trilhos. Né? Você está aí fazendo corredor e o cara de carro não anda, o ônibus não anda. Vamos ver como se vai dar. Vamos debater a conjuntura política? Bora debater isso, bora com certeza. Eu tenho a leitura, eu faço uma leitura, o Lino faz outra, hein? Isso aí. Isso é bom, contraponto é muito bom. Eu moro aqui há 40 anos. Vou ser bem sincero com vocês. A conversa foi boa, mas foi muito rasa. Vamos aprofundar. Foi muito rasa, mas foi boa. O tempo foi muito rasa. Precisamos aprofundar mais isso aí, nós pimentamos muito, né? Mas foi bom. Lino, consideração final, Lino.
Bom, Toninho, mais uma vez um prazer, sempre um prazer estar com o Nelson aí, como disse um amigo já de longa data. Não tenho dúvida que esse é um assunto que ele dá para a gente buscar muito mais números, debater muito mais sobre essa questão. É importante dizer que quando fala de saúde do trabalhador, eu e o Nelson, nós temos um consenso aqui. Então, nós vamos sempre falar coisas muito parecidas. Na política eu gosto muito de divergir sobre as questões, porque a política é algo importante e é importante dizer assim, uma coisa está ligada à outra, né? Então a política partidária, a política pública, ela chega nessas questões das políticas sindicais voltadas ao trabalhador. Então é importantíssimo as pessoas entenderem, insisto nessa questão do agente público, do sindicalista das pessoas, né? Então não é o Nelson, ele não é dos químicos, não. Ele é da população de Guarulhos, é um cara que está aí para trabalhar para as pessoas. Todo o agente sindical, ele trabalha para as pessoas, ele não trabalha para um setor. E isso é importante. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Nelson, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque recentemente você deixou a direção do Solidariedade. Durante quase 10 anos você presidiu Solidariedade. Sim. Né? Que é um partido que começou dentro do movimento sindical. Não sei se continua dentro do movimento sindical, mas começou dentro do movimento sindical. Quais são os novos rumos aí, Nelson? Você continua no partido? Você está como pré-candidato? Vai ser pelo Solidariedade? Você está conversando? Não quer falar desse assunto agora? Não, me olhou feio já, mas a minha função aqui é perguntar e eu pergunto mesmo. Eu continuo filiado no Partido Solidariedade. Hoje eu tenho convite aí, graças a Deus, tanto o partido da esquerda como da direita, que eu faço uma política na cidade voltada para o povo, não voltada para a esquerda e para a direita. Porque tanto a direita quanto a esquerda defende a nação. Só que são posicionamentos diferentes. Tem um posicionamento mais do rico ou do posicionamento mais da classe mais trabalhadora, né? O Solidariedade é um partido criado dentro do viés sindical do trabalhador. Só que, infelizmente, as pessoas que estão vindo para o partido não representam o trabalhador, e por isso eu dei baixa da presidência, todo respeito ao prefeito Sebastião Almeida. Ele teve uma grande oportunidade de manter o legado dele, o político, na cidade, só que ele se afastou da cidade 10 anos e depois ele veio querer fazer a discussão, né? Em 10 anos, o bonde passa, né, Lino? As coisas mudam bastante. E eu estou aí. Eu tenho convite do PDT, do PT, da Rede, do PSOL, vários outros partidos. Eu vou analisar, fazer uma leitura, qual é aquele partido que vai me dar condições de eu ser eleito. Porque partido, você tem que ir por uma leitura de votação que você pode chegar e alcançar e ter um mandato. Eu costumo dizer, Lino e Toninho, você tem que brigar pelo mandato, não só para ter um poder, para dizer que é vereador e andar dando carteirada. Você tem que ter um poder para transformar esse poder em prol da população, em prol da nação. Porque o mandato de vereador, o mandato de deputado, o mandato de presidente, que seja de sindicalista, você tem que usar o mandato, o poder que você tem para transformar a cidade, transformar o estado, o município, enfim. Esse é que é o meu papel. Estou já com 57 anos, estou aposentado, e eu quero dar um pouco para a cidade de Guarulhos. Simples assim? E dizer, Linda, que a saúde do trabalhador começa pelo município. O trabalhador, quando mora mal, pega um transporte mal, tem um poder de deslocamento do teu ponto de ônibus para a tua empresa, ele já chega dentro do teu local de trabalho com a saúde afetada do trabalho. A maioria, quando chega dentro da empresa, ele deixou lá um filho sem médico, aí teve uma enchente, uma inundação, a casa dele está inundada, não tem o que comer, não tem o gás, não tem o caminhão de lixo, ele já sai com a cabeça dele meio louca, ele chega lá, acaba cometendo um acidente, que a grande maioria dos acidentes que acontecem é um problema que você trouxe de casa, uma preocupação. E às vezes quando você está preocupado, você não consegue ter o foco 100% do que você tem que focar. Isso tem tudo. E muita dessa preocupação é falta de política pública. Porque se tivesse, política pública, é a questão da violência, das drogas, da bebida,
Enfim, isso serve para o homem, para a mulher, mais a mulher. Por isso, acho que o vereador ele tem que debater a saúde do trabalhador dentro da Câmara. Ele tem que ter qualidade para ir trabalhar. Tá certo, Nelson. Então tá bom. Bem, espero que você tenha gostado do programa. Agradeço mais uma vez ao Nelson, dos Químicos, ao Lino por me ajudar aqui nessa conversa tão produtiva com o Nelson. E a gente se vê no próximo podcast, porque é simples assim, Toninho. Até a próxima.